Aleluia. Pai, nós rendemos graças a Ti, Pai. Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua presença no nosso meio. Obrigado, Senhor, pois nós sabemos que o Senhor é bom. Nós sabemos que o Senhor está conosco e continuará conosco, Pai. Obrigado. Pai, no nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor, pelo Teu operar e o Teu agir. Nós Te agradecemos, Senhor, por cadeias ter sido já quebradas no Teu nome nessa noite. Pai, nós agradecemos e sabemos que não estamos só. Obrigado, Senhor. Continua conosco no nome de Jesus. Todo impedimento, todas as barreiras caia por terra. Nada impedirá o Teu agir nessa noite. Nada impedirá o Teu mover. Tu tens liberdade, ó Pai, para operar no nosso meio. E assim nós Te louvamos e engrandecemos o Teu nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Pode sentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Você já sentiu a presença do Senhor nessa noite? Ele tem uma palavra específica nessa noite para minha e para a tua vida. Prepara o teu coração, prepara o ambiente, permanece nessa atmosfera de adoração. Que nada venha roubar a palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Tem alguém que fez aniversário durante essa semana? Tem alguém? Se tiver, nós vamos estar orando. Se não tiver, nós vamos dar continuidade. Teu irmão? Alice. Vamos estar orando pelo irmão da nossa irmã Alice. Ele não está aqui não, né? Pai, nós rendemos graças pela vida do Alisson. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, a tua filha está aqui e nós estamos orando por ele, Pai. Nós declaramos o teu favor e o teu agir na vida dele. Nós declaramos nessa noite as bênçãos do Senhor, o alcançando em nome de Jesus. Nós declaramos o teu favor na vida do Alisson, no nome de Jesus. Amém. Se você quiser ir ao banheiro, tomar uma água, fique livre nesse momento, porque logo mais nós já estamos ouvindo. Vamos passar para o nosso pastor, ele tem uma palavra dos céus nessa noite, para mim e para a tua vida. Então se concentre, evite de estar se movendo durante a palavra, amém? A não ser que o Espírito Santo de Deus venha te encher. Aí você tem liberdade. Porque onde o Espírito Santo opera, aí o agir de Deus, ele tem liberdade para operar. E nós declaramos mais uma vez, Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade para operar no nosso meio. Pois os céus já estão abertos. Os céus já foram abertos nessa noite. E nada impedirá. Nada impedirá. A não ser que você não creia e não queira receber, mas nada impedirá o agir do Senhor nessa noite. E eu já quero chamar o nosso pastor. E que se abram os céus, que teu reino vem. A nossa fé está. Você pode ficar de pé mais uma vez? Deus, e que se abram os céus, que teu reino venha. Comece a clamar o reino de Deus nesse lugar. Fé está no nosso Deus, e que se abram os céus, e que teu reino venha. A nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha na terra.
glória para sempre. Amém. Oh, aleluia. Teu é o reino, Senhor. Tua é a glória, Senhor. Teu é o poder, Senhor. Toda honra e toda glória seja para Ti, Pai, nessa noite. Oh, eu declaro os céus abertos nesse lugar. Eu declaro os céus abertos nesse lugar. Que o Teu derramar nessa noite, Pai, sobre nossas vidas, um derramar, Pai, de avivamento nesse lugar. Eu declaro fome e sede, um fogo ardendo dentro de nós, queimando em nossos corações, pelo Teu Espírito. O poder Tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino para sempre. Aleluia. 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 Exaltado seja o Teu nome, Pai. Glorificado seja a Tua palavra, Senhor. Pois o Senhor exaltou a Sua palavra acima de tudo. Todas as coisas estão sustentadas pela Sua palavra. O Senhor diz que tudo se fez por conta da Sua palavra. E nós exaltamos a Tua palavra nessa noite, nesse lugar. Glorificamos a Tua palavra, pois ela é poderosa. A Tua palavra, ela é luz, ela é lâmpada para nós. A Tua palavra é o alimento. A Tua palavra é o pão que nos alimenta. A Tua palavra, ela é viva. A Tua palavra é eficaz. A Tua palavra, Senhor, é eficiente. A Tua palavra, Senhor, ela não volta para si vazia, sem antes fazer aquilo que ela foi designada para fazer. A Tua palavra, Senhor, ela não muda. A Tua palavra, ela não passará. Todas as coisas passarão, mas as Tuas palavras permanecerão. Você pode dar glória a Deus. Aleluia, grupo de louvor. Muito obrigado. Daqui a pouquinho eu chamo vocês de novo. Você pode sentar um pouquinho. Quero dar as boas-vindas a você nessa noite. Quantos vieram com expectativa no Senhor nessa noite? Amém. Glória a Deus. Então hoje é culto de celebração. E quantos vieram para celebrar? Amém? Você está animado? Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2. Aleluia, há uma palavra do Senhor no meu coração nessa noite, e eu quero compartilhar com você. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, se você ainda não percebeu, ele está aqui. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui. Dê uma boa noite para o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, muito obrigado por me fazer companhia nessa noite. Espírito Santo, me ajude a entender essa palavra nessa noite. Eu oro também para que o Espírito Santo me ajude a ministrar a sua palavra nessa noite. Amém? Glória a Deus. Então, amados, 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração. E se eu tivesse que dar um título a essa mensagem de hoje, ele é um título bem sugestivo mesmo. E o título seria: A fome e a vontade de comer. Diga: a fome e a vontade de comer. Você sabia que são duas coisas diferentes? A fome e a vontade de comer. E essa palavra saltou meu coração e eu recebi com muita alegria. E eu gostaria mesmo que você pudesse receber algo da parte do Senhor. Amém? Todos abriram em 1 Pedro capítulo 2.
versículo 1. Vocês estão me ouvindo bem? Aleluia. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim: portanto, eu vou ler na NVT, amém? Portanto, livrem-se de toda maldade, todo o engano, toda hipocrisia, toda inveja e de todo tipo de difamação. Outras versões falam um pouquinho diferente, algumas palavras, mas aqui no versículo número 1, o apóstolo Pedro, ele escrevendo essa carta poderosa, e ninguém com mais experiência para falar algo do tipo do que o próprio apóstolo Pedro, amém? Aquele que viveu com o Senhor Jesus, aquele que esteve, que andou com Jesus e que recebeu instruções poderosas da parte do próprio Cristo. E ele vem falando no capítulo 1 sobre algumas coisas que foram conquistadas para nós. E é por isso que no versículo 1 do capítulo 2 ele começa com essa palavra, portanto. Portanto, livre-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Veja aqui o apóstolo Pedro, ele está falando na totalidade. Não é para você se livrar apenas de uma parte. É para se livrar de tudo, né? De toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e de toda difamação. Sabe, irmãos, aqui o que eu vejo o apóstolo Pedro trazendo uma instrução poderosa, né? No que se diz respeito a se esvaziar. Ou de lançar fora algo que não faz parte mais da nossa vida. Quantos vieram aqui nessa noite para receber algo do Senhor? E uma das maneiras pelas quais você pode receber algo de Deus é lançando fora tudo aquilo que não faz parte mais do reino de Deus. É lançando fora tudo aquilo que não condiz mais com a palavra do Senhor. Então veja que o apóstolo Pedro, ele começa dizendo: portanto, livre-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Agora eu quero que você preste bastante atenção no versículo de número 2. Amém? Traz a sua atenção para cá. Não deixa que nada te distraia, não deixa que nada roube a sua atenção. No verso 2 ele diz assim: como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimente plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Quantos provaram já da bondade do Senhor aqui? Então, a instrução do Senhor nessa noite, irmãos, eu quero me deter um pouquinho mesmo no versículo número 2. E aqui o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, eu acredito que foi uma inspiração do Espírito para trazer essa explicação e trazer um exemplo tão claro. Ele usando aqui, né, uma expressão, trazendo uma comparação de como nós devemos desejar. Lembra do título da mensagem de hoje? A fome e a vontade de comer. E veja que o apóstolo Pedro, ele diz assim: como bebês recém-nascidos, desejem, diga desejem, intensamente. Não é apenas desejar, mas é um desejo intenso. Ele diz desejem, e isso está jogando para nós, amém? Deseje intensamente. Qualquer coisa? Não. O puro, diga puro, leite espiritual. Com que fim? Para que por meio dele cresça. Diga, Deus quer que eu cresça. Amém? Quantos estão dispostos a crescer no Senhor? Então, o apóstolo Pedro, irmãos, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz uma instrução da parte de Deus, trazendo algo para nós, que é da vontade de Deus, que nós venhamos a crescer. Ele diz, para que por meio dele o quê? Do puro leite espiritual, experimente plenamente a salvação. Glória a Deus. E ele diz agora que provaram da bondade do Senhor. Tem uma outra versão de se é que já provaram da bondade do Senhor. Porque aqui, irmãos, eu vejo algo poderoso, que aqueles que já provaram e viram que o Senhor é bom, eles vão ter esse desejo
de experimentar de algo puro. Aí veja, irmãos, que a fome e a vontade de comer, associada uma com a outra, elas vão gerar algo chamado desejo. Eu vou dizer de novo, a fome com a vontade de comer vai gerar desejo. A fome, irmãos, quando alguém está com fome, o primeiro prato que te oferecerem, você vai comer. Sim ou não? E eu vejo aqui algo muito importante, porque Pedro não diz apenas para ter fome. Quantos aqui têm fome e sede pela palavra do Senhor? Mas o apóstolo Pedro ele vem completar que não deve ser apenas fome. A fome, o primeiro prato que você for apresentado, você vai querer comer. E geralmente você vai comer com uma certa voracidade. Agora, quando você associa o prato e a vontade de comer algo, a sua fome vai mover para algo que você quer comer. Amém? E aqui o apóstolo Pedro está dizendo, desejem, ou seja, é o resultado da soma da fome com a vontade de comer, gera o desejo. Mas desejar qualquer coisa? Não. De qualquer jeito? Também não. Ele diz, deseje intensamente o puro leite espiritual. Para quê? Para que por meio dele cresça. E crescendo, vai acontecer o quê? Venham experimentar plenamente a salvação. Você sabe o que é pleno? Completo. É o que o apóstolo Pedro está falando, irmãos, para nós, que através da fome, da vontade de comer, vai gerar em nós o desejo. Tem alguma mãe aqui que já ficou grávida? Alguém que já engravidou? Se é mãe, já engravidou, né? Elas talvez, é um pouco redundante, mas é isso mesmo. O que eu queria dizer é que uma mãe que já sentiu desejo, explicaria melhor o que é esse desejo. Porque quando ela deseja algo, ela só vai se aquietar quando ela encontrar aquilo que ela está desejando. Eu vou dizer de novo. Quem deseja não vai se satisfazer com outra coisa. Ela vai se contentar só com aquilo que ela está desejando. Eu já falei muitas outras vezes aqui a respeito dessa palavra, claro que num outro contexto, mas algo que eu acho bem interessante é que inventaram um negócio chamado consolo para bebê, não foi? Mas quando ele deseja o peito da mãe, quando ele deseja o leite, aquele consolo só alimenta por um tempo. Ele só vai se satisfazer com aquilo ali por um tempo. Quando ele sugar, que não sair o puro leite genuíno, ele vai jogar aquele bubu, aquela chupeta fora, aquele consolo fora, e vai abrir um berro, a boca chorando, querendo um peito cheio de leite para ele mamar. Quem aqui já nasceu de novo? Aqui o apóstolo Pedro está dizendo assim, como bebês recém-nascidos, desejem o verdadeiro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente da salvação. Oh, aleluia! Sabe, irmãos, eu vejo muita gente com fome, porém, qual é o perigo? Vai comendo tudo que vão dando para eles. Tem fome, até tem fome de Deus, tem fome da palavra, tem fome de conhecer a Deus, mas tudo que dão para ele vai comendo. Ele se alimenta daqui, se alimenta daquela, e ele não deseja, não foca em buscar o verdadeiro leite genuíno. O que é que acontece? Atrofia o crescimento. Sabe, irmãos, eu tive que pesquisar um pouco mesmo no natural, e é comum que uma criança que não recebe o verdadeiro leite genuíno, né, logo quando ele nasce, ele vai ter problema no desenvolvimento. Ele vai ter que continuar tomando leitinho o tempo todo? Não, é enquanto criança. Mas isso é essencial para quê? Para todo o crescimento. Tem pessoas que vão ter problema na vida adulta por conta de uma deficiência de nutrientes quando eram crianças. Sabe, irmãos, o que eu vejo o cuidado de Deus é que eu e você espiritualmente cresçam de forma saudável. Amém? Você se alegra com isso? Com Deus tão bom como esse, Ele quer que você cresça de uma forma saudável. Agora, nós que como bebês recém-nascidos, não devemos nos conformar com consolo. Eu vou dizer de novo, você não deve se conformar com qualquer coisa que te dão.
Sabe, irmãos, eu comecei a meditar e pesquisar um pouco. Quantos aqui sabem que uma mãe, quando ela está amamentando, ela precisa tomar cuidado com o que ela se alimenta? Veja, irmãos, que até de quem você vai se alimentar, você precisa saber que tipo de alimento ele está se alimentando. Porque a mãe, uma vez que ela consome, ingere alguma coisa que não faz bem para o bebê, isso vai também atrapalhar no desenvolvimento daquela criança. E aqui o apóstolo Pedro ele diz assim, que nós devemos desejar intensamente, mas é puro, leite espiritual, para que por meio dele cresça e experimente plenamente. Irmãos, eu não sei de onde veio uma ideia, um ensinamento, uma doutrina do inferno de que você nasce de novo e você tem que permanecer o tempo todo sem crescer. Deus quer ver o seu crescimento, irmãos. Deus quer que você cresça e apareça. Eu sei que tem muitos que cantam que Deus que ele cresça e que eu diminua. É que você diminua no seu achismo. Mas a palavra do Senhor diz que cada vez mais você precisa se tornar parecido com Ele. É por isso que o versículo 1, o apóstolo Pedro teve que botar aqui. Que nós temos que fazer o que primeiro? Nos livrar de quê? De toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja e de todo tipo de difamação. Ah, pastor, eu já me livrei de tudo isso, então glória a Deus. Agora vamos para a parte do desejar. Desejar. Sabe, irmãos, eu comecei a procurar e meditar um pouco sobre isso. Eu estava outro dia meditando sobre essa palavra, já é a segunda vez que Deus fala comigo para trazer essa palavra. Mas eu estava ainda meditando um pouco acerca do que de fato Deus queria falar e qual o propósito dessa palavra ser ministrada aqui para mim e para você hoje, amém? Porque primeiro quem recebe sou eu, e os demais que quiserem também o Senhor está disponibilizando aqui nessa noite, amém? Sabe, irmãos, eu entendi que Deus quer ver o meu e o seu crescimento. E o meu intuito, o meu papel aqui, como um pastor, é ver o desenvolvimento e o crescimento seu também. E eu estava meditando nisso e o Espírito Santo falou algo muito forte comigo. Por quê? O Espírito Santo diz, tem gente que está jejuando do que eles não deveriam jejuar. O que é jejum? É deixar de comer, de se alimentar de algo. Tem muito cristão, ao invés de fazer jejum de algumas coisas aqui, que lançar tudo isso fora é jejum. Amém? Jejum não é só parar de comer, não. Deixar toda a maldade, toda a hipocrisia, toda a inveja, toda a maledicência, isso é um jejum. Sabe por quê? Porque tem pessoas que se alimentam disso. Tem gente que se alimenta da hipocrisia, tem gente que se alimenta da maldade, tem gente que se alimenta de falar mal da vida dos outros, tem gente que se alimenta da inveja. Mas aí você precisa fazer jejum disso, lançar tudo isso fora, ou seja, ficar com fome dessas coisas. Porque uma vez que gera fome, junto com a vontade de comer, vai gerar o quê? Desejo. Eu vou dizer de novo, eu quero que isso fique bem gravado na sua mente. Diga fome, com a vontade de comer, gera desejo. Por que eu estou falando desejo? Porque desejo é maior do que vontade. Quantos aqui já viram o ditado que vontade daí passa? Passa. Tem gente que sente fome e vai dormir. Aí passa a noite com fome. Mas irmãos, quando é desejo, você está dormindo e você se acorda. Quem aqui já levantou de noite para ir bulinar na geladeira? Quem já levantou de noite e foi na rua comer alguma coisa? Eu já. Desejo. Desejo. Você começa a estar com fome e você começa a pensar em algo. Até que o dia que você vai comer. Quero deixar você com fome mesmo hoje. Eu quero deixar você também com vontade de comer. Eu quero deixar também você com o desejo. Amém? E aí o Senhor disse, tem muita gente jejuando do que não se deveria jejuar. Irmãos, quem já jejuou aqui um dia completo? 2, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, uma semana. Quem já jejuou um mês? Você quer ver como é fácil saber disso? Quantos já passaram uma semana sem se alimentar da palavra do Senhor? Quantos já passaram um mês sem se alimentar do verdadeiro alimento? Quantos já passaram um ano sem se alimentar do verdadeiro alimento?
Que jejum intenso esse, né? Sabe o que é que acontece? Vai ficar fraco e vai morrer. E aí o Senhor falou, tem muita gente jejuando daquilo que não deveria jejuar. Mas só para dar continuidade aqui, quem já comeu 3 vezes hoje? Eu começo por eu já comi 3 vezes hoje. Comida natural, irmãos. Veja que deve ser dessa forma. Pelo menos deveria ser assim. Mas o Senhor foi muito além quando Ele trouxe o exemplo de uma criança. Irmãos, eu já acompanhei uma mãe amamentando, porque minha esposa tem 2 filhos, e eu já acompanhei. Teve um que deu trabalho para largar o peito. Quase que tem que apanhar para largar o peito. Mas eu percebi que isso era muito interessante, inclusive foi 2 coisas bem diferentes, o primeiro e o segundo. O primeiro está ali ouvindo, mas quando a Natália engravidou de Gabriel, ela não houve uma preparação da maneira correta. Tanto ela como ele tiveram problemas, né, de nutrição. Quando foi para ela engravidar de Davi, ela chegou para o médico, né, para o ginecologista que acompanhava ela, e disse que ia engravidar. Ele disse, epa, não é assim não, você não está pronta para engravidar não. Deixa eu preparar você para você engravidar. Irmãos, ela fez uma suplementação, ela tomou os nutrientes necessários e ela não teve os mesmos problemas que ela teve na gravidez de Gabriel. Assim como também Davi não nasceu com as mesmas deficiências nutricionais que Gabriel nasceu. E hoje, inclusive, nós sabemos, está aqui Gabriel ali, mas ele tem algumas deficiências nutricionais por conta de quê? Que o leite não estava da forma correta. É por isso que o apóstolo Pedro aqui está dizendo, desejai qualquer leite, qualquer alimento, não, o puro leite espiritual, para que por meio dele cresça. Amém? Sabe, irmãos, eu me alegro com isso. E aí eu comecei a perguntar ao Senhor a respeito do que Ele queria falar conosco, com a igreja, através dessa palavra. Sabe, irmãos, é que o Espírito Santo tem me avisado, tem me alertado de que há um certo fastio dos que nasceram de novo. Muitos têm nascido de novo, mas estão enfastiados, não estão fazendo o que a palavra diz, desejando o verdadeiro puro leite genuíno. Para quê? Para que se desenvolva e cresça através disso. E, naturalmente falando, é comum que a gente examine um menino e se ele não estiver com vontade de comer, alguma coisa está errada, sim ou não? Geralmente nós levamos uma criança ao médico e uma das coisas que geralmente o médico analisa para avaliar aquela criança é idade versus peso versus crescimento. Idade, peso, crescimento. Idade, peso, crescimento. Eu creio, irmãos, que o Senhor nessa noite Ele está falando conosco. Eu creio que o Senhor está querendo nos despertar para algo, para que a gente venha examinar mesmo a nós, né? Que o tempo já, qual a nossa idade de caminhada cristã, quantos tempos estamos já na caminhada cristã, como está sendo o nosso crescimento, como desenvolvemos esse crescimento em Cristo Jesus, porque a vontade dele é que cresça. Mas se não estamos crescendo, eu aprendi, né, que a criança, se ela estiver sadia, ela se alimentando direito, o crescimento é inevitável. A igreja do Senhor também é um organismo vivo. Amém? Se a igreja estiver saudável, inevitavelmente ela vai crescer. Eu estou falando de crescimento individual, não estou falando do corpo. Mas automaticamente, quando você cresce individual, o corpo de Cristo cresce também. E quando sabe que Cristo não quer um corpo deficiente? Ele quer um corpo desenvolvido. Ele quer um corpo que cresça. Ele quer que você cresça, irmãos. E por isso ele traz uma instrução que nós devemos buscar o verdadeiro leite genuíno. E aonde eu encontro isso? Na palavra, irmãos. Na palavra, é a palavra do Senhor. Sabe, eu tenho percebido isso. Está faltando sede da palavra. Eu quero mesmo aguçar você. Esses dias a Natália trouxe uma matéria, inclusive eu quero estudar um pouco mais sobre ela. Quando a gente está tendo uma direção do Espírito Santo, geralmente ele vai linkando uma coisa com a outra. Quem chegou a ver ainda um videozinho que a gente postou lá no grupo agora à tardezinha?
Sabe, eu estava meditando esses dias e o pastor Eliezer Rodrigues, lá de Taubaté, ele postou o vídeo de duas crianças gêmeas, né? E não sei se é a mãe, se é o pai, só aparece a mão com uma colherzinha. E tá ali duas crianças ao lado uma da outra, são irmãs, são gêmeas, mas uma está com fastio e a outra está desejosa. O pai leva a colher para a boca de uma, ela fica com a boca fechada, mas a outra está lá. Até que ele vira a colherzinha e vai para a boca. O Senhor, irmãos, Ele quer nos dar um alimento para aqueles que estão desejando intensamente. Eu vejo pessoas aqui que têm sede e fome da palavra. Deus vai te encher de tal maneira que o seu crescimento vai se dar rápido. Oh, aleluia! Aleluia! Agora, se você mendigar, se você ficar com fome, pedindo esmola, de vez em quando, umas migalhazinhas na sua boca, sabe, irmãos, você vai ficar definhando e não vai se desenvolver. Esse ministério tem prezado, zelado muito pela palavra. Eu, como um pastor, eu sei porque sei o que foi que o Senhor me responsabilizou. Quando o Senhor me chamou para vir tomar conta dessa obra, uma das coisas que o Senhor disse para mim: prega a palavra. Prega a palavra. Quando, Senhor? A tempo e a fora de tempo. Quer seja oportuno, quer não. Prega a palavra. Por quê? Porque é a palavra que vai dar ânimo, força, vigor, trazer crescimento para você. Mas na própria palavra, como alimento, irmãos, existe o leite, mas Deus não quer que você continue tomando leite. Eu vou dizer de novo, Deus não quer que você continue tomando leite. Porque quem continua tomando leite ainda é criança, ainda é bebê. Nós temos aqui uma criança ali, ela tomou uma mamadeira ali, é normal, mas eu vou dizer, é muito feio você desse tamanho com a mamadeira na boca, tomando leitinho ainda. Não combina mais com você. Diga, não combina mais comigo. Sabe, irmãos, é na hora que você nasce, você deve desejar. Eu vou dizer para você, irmão, se porventura você não teve essa base, se porventura Deus está falando conosco nessa noite, se você não teve esse nutriente no início, ainda dá tempo de você pegar rapidamente agora, absorver e correr a carreira que Deus tem proposta para mim e para você. Amém? E uma das coisas que eu comecei a entender e perceber que, geralmente, quando alguém está doente, a primeira coisa que ele pede é o quê? A vontade de comer. Quando alguém adoece, uma das primeiras coisas que ele perde é a vontade de comer. Sabe, isso é uma estratégia do diabo. Porque ele sabe que além da enfermidade que está no corpo, e você parando de se alimentar, o desastre é mais rápido. Irmãos, não é diferente no reino do Espírito. Não é diferente no Espírito. O diabo, o nosso inimigo, ele sabe porque sabe que se você não se alimentar verdadeiramente, você vai estar fraco. Ele sabe porque sabe que você é muito mais forte do que ele. E a única maneira de ele conseguir ainda vencer em algumas áreas, na minha e na sua vida, é te deixando fraco. Nós contamos muito a história de um apostador. Ele tinha 2 cachorros de rinha, 2 cachorros de briga. Um era preto, o outro era branco. E ele sempre levava aqueles 2 cachorros para a rinha, para brigar. E todos faziam aposta. E ele apostava também. E ele sempre ganhava a aposta. Só que os cachorros eram dele. E alguém um dia perguntou: por que você nunca erra na aposta pelos seus cachorros? Ele diz: é simples. Porque no dia que eu quero que o preto ganhe, eu alimento mais ele. E deixo o branco com fome. Consequentemente, ele vai perder. No dia que eu quero que o branco ganhe, eu inverto. Eu deixo o preto com fome e alimento mais o branco. E nesse dia ele ganha. E por isso eu aposto nele. O inimigo, tudo o que ele quer fazer, irmãos, é nos deixar com fome. Eu vou dizer para você, não se contente com um culto de dia, de domingo. Amanhã você vai precisar comer naturalmente. Lembre-se que você vai precisar também se alimentar. Pastor, é o quê? É apenas ler a Bíblia? Não, vai muito além do que isso. Vai muito além do que isso. De fato, você recebe amanhã no Espírito algo que você
garanta o seu dia. Um dia é suficiente já. Aí amanhã você precisa de mais. Depois de mais. Amém? Você come pela semana inteira? Não. Você come um dia, várias vezes por dia, para se manter naquele dia. Também assim no espiritual, irmãos. Eu estou crendo para essa igreja chegar aqui de domingo, é fervorosa, é poderosa, avivada, afogueada, animada, entusiasmada, celebrando, dançando, no Espírito se alegrando, irmãos. Porque Deus tem algo poderoso para mim e para você. Eu creio num tempo de eu não achar mais você na mesma estatura que você está. Igual naquele lugar lá que eu chego lá, né, o médico mede você, pesa você. A cada dia que você se apresentar na balança de Cristo, você já ter crescido mais, aumentado mais o seu vigor. E aí foi o que eu aprendi, irmãos, que é fácil notar quando alguém está de repente com alguma deficiência nutricional, espiritualmente falando. Há um fastio. Há um fastio. Eu tenho me questionado, sabe, pessoas que têm sede, fome, desejo pela palavra, não precisa de um convite para vir à igreja. Eu quero, irmãos, que você entenda e não receba como condenação. Porque, inclusive, é para isso que existem os médicos, né? Alguém que está sem querer comer, ele disse que você vai ter que comer. Você sabia que muitas vezes, dependendo da doença, você não quer, o seu organismo não quer receber nem sequer o remédio? Você coloca dentro e ele lança para fora? Muitas vezes, você chega num lugar como esse aqui, uma palavra para te curar, uma palavra para te sarar, uma palavra para te fazer crescer, ao invés de receber, você rejeita. Dependendo de tão mal você esteja, eu gostaria que na igreja tivesse internamento que nem tem hospital. Porque no internamento, na UTI, você fica sem mais, sem vez, sem voz. E alguém vai ter que botar. Na sua vez você tem que receber. É porque Deus ele não interfere no livre-arbítrio. É por isso que Pedro diz, você quem tem que desejar. Você tem que ter prazer. Você tem que se deliciar com a palavra. Eu não vou perguntar mais não, que outro dia eu perguntei aqui, alguém disse que não gosta de mel. Mas o salmista disse que a tua palavra é mais doce do que mel. Eu acho que mel está no topo do mais doce, né? Você tem sentido esse prazer, essa delícia na palavra do Senhor? Você tem se deliciado quando você vem aqui num lugar como esse, você recebe uma palavra do Senhor? Sabe, irmãos, eu tenho tomado bastante cuidado para trazer uma boa palavra para alimentar você, para fortalecer você, porque eu não posso fazer nada por você. A única coisa que eu posso é preparar um bom alimento, preparar um nutriente. Eu tenho buscado ao Senhor para trazer um equilíbrio entre uma coisa e outra, mas eu também desejo e quero avançar para um outro tipo de alimento. Mas para isso eu preciso que você esteja pronto para tomar um outro tipo de alimento. Porque uma criançazinha, bebê recém-nascido, ela não pode tomar caldo de mocotó. Ela não pode comer uma feijoada. Ela não pode comer uma picanha gorda. Todo mundo rindo com a picanha, né? Aleluia. Mas o Senhor quer que nós venhamos experimentar de um alimento mais sólido, que dá mais sustância. Quem é do braçal aqui sabe que para você aguentar um dia de trabalho pesado, você precisa de um alimento mais sólido, sim ou não? O caldinho não segura muito tempo. Você precisa de algo mais sólido, mais firme, mais sustância. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Abra sua Bíblia comigo. Lá em Hebreus capítulo 5. O Senhor é bom? Você está recebendo do Senhor nessa noite? Aleluia. Diga fome. E a vontade de comer geram desejo. Aleluia, glória a Deus. Eu vou lembrar sempre isso a você. E no natural, irmãos, geralmente quando nós passamos por esse primeiro crivo de analisar, fazer um balanceamento entre idade, crescimento e peso,
e você não consegue chegar a uma conclusão, o médico ele vai para uma série de exames, até que identifique o que de fato está impedindo o crescimento daquela criança, de um ser humano. Sabe, irmãos, como igreja, é por isso que, sabe, precisa estar junto, precisa você estar sempre passando pelo crivo. Eu quero dizer para você nessa noite que o seu pastor ele não está interessado de saber da sua vida, o que você faz, o que você deixa de fazer. O seu pastor ele está aqui com uma função de saber como é que está o seu crescimento. A minha função aqui, irmãos, é examinar se cada um está crescendo ou não. Sabe, eu ouvi uma frase do pastor Edilson de Lira, esses dias, é o pastor presidente lá da igreja Verbo da Vida Petrolina, e ele falou que analisar o crescimento de uma pessoa não se analisa só pelo seu crescimento, mas também pelas pessoas que estão ao seu redor. Sabe, irmãos, para saber se eu estou fazendo a coisa certa ou não, eu preciso também saber do seu desenvolvimento, como é que está o seu crescimento. As pessoas que eu estou cuidando, as pessoas que eu estou alimentando, elas estão crescendo? Se não, eu preciso entender o que é que está acontecendo. Um pastor de ovelhas, naturalmente falando, um pastor que tem um rebanho, e se ela percebe que as ovelhas não estão como deveria estar, ele vai começar a examinar para ver o que precisa fazer para aquele rebanho estar saudável. Sabe, irmãos, o meu cuidado aqui é para que o rebanho do Senhor, eu sou apenas um cuidador, um zelador do rebanho de Jesus Cristo. E o Senhor, Ele quer que esse rebanho esteja nutrido, mas também que esteja vacinado, né? Curado, sarado de tudo aquilo que possa impedir o crescimento. Nós falamos muito aqui que somos sarados e curados. E essa sara e essa cura não é apenas física, é espiritual e é também na alma. Amém? Glória a Deus. Todos abriram lá em Hebreus capítulo 5, e aqui o autor da carta aos Hebreus, ele faz um apelo ao crescimento. Deus, ele faz um apelo ao crescimento da igreja. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Hebreus 5:11 diz assim: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A essa altura já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem, diga não podem, ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que pela prática constante, diga prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. O autor da carta aos Hebreus, ele está dizendo assim, eu tinha muitas coisas para falar. Eu queria estar falando de coisas já maiores, melhores, mas vocês ainda estão num nível raso, vocês ainda não conseguem absorver e digerir essas coisas. Sabe, irmãos, tem ensinos poderosos da palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, ele fala uma coisa muito forte, que ele diz assim, que nós não devemos dar pérolas aos porcos. Sabe o que significa essa palavra também? É quando alguém não sabe, não considera o que é. Ele vai fazer qualquer coisa com isso. Você já deu comida ao porco? Alguém já deu comida a um porco? Você pode botar a lavagem ou o melhor prato que você preparar. Ele vai tratar tudo como igual. A primeira coisa que geralmente ele vai fazer é virar a vasilha e fuçar e misturar tudo com lama. Se torna tudo uma coisa só. Você pode levar o prato mais elaborado. Um dia eu perguntei, Senhor, quero falar mais algo de Ti. Ele disse, meu filho, tem algumas pessoas que vão precisar voltar ao básico ainda. Mas eu estou aqui para isso, amém? Eu só preciso de uma coisa, desejo. Se tiver desejando, se tiver alguém nessa noite desejando, eu garanto que eu estou pronto, disposto, para passar a noite todinha aqui te dando alimento, só para te ver crescer. Eu estou disposto para isso, irmãos, porque eu fui chamado para isso. E eu desejo que eu encontre esse desejo em pessoas. E aí ele diz que, por conta disso, ele fala de uma coisa aqui, que uma delas é ser tardio em ouvir. Sabe, irmãos, que o que é ser tardio em ouvir?
É o Senhor falar, e você nunca se perguntar, por que Deus está falando tanto isso? Muitas das vezes, lembra que eu falei que às vezes é rejeitado? Às vezes você vem um culto hoje, aí você passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses sem vir aqui. No dia que você vem, é a mesma palavra. Como é que você entende isso, irmãos? Como é que você entende isso? É marcação do pastor? Não, é Deus te amando. É Deus te amando, porque você está sendo tardio em ouvir. Eu vou dizer, irmãos, por várias vezes, o Senhor já mudou um culto para falar uma palavra para uma pessoa. Muitas vezes eu já cheguei aqui com um esboço e Deus disse, fala sobre isso. Por quê? Porque naquele dia que você desejou, se levantou e veio de lá e Deus te deu aquele alimento que você precisava de novo. Para quê? Para você continuar? Não, para você ir para um nível maior. Amém? Eu declaro em nome de Jesus, próximo domingo, você já desejando aqui um alimento mais sólido. Você já desejando outro alimento mais forte, que vai te fortalecer mais. Amém? Então aqui ele diz que, para que possamos receber um alimento mais sólido, nós precisamos sair desse nível. Quando você entrar no capítulo 6 aí, inclusive, a palavra do Senhor, na carta aos Hebreus, vai falar sobre princípios elementares da doutrina de Cristo. Capítulo 6, versículo 1 e 2, vai falar sobre 5 pilares elementares da doutrina de Cristo, que são eles: arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízos eternos. Essas coisas são leitinho. Essas coisas são leitinho, mas é genuíno. Eu vou dizer algo para você, irmãos, se você entender, você ficar pronto em arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Se você ficar pronto nesses pilares aí, eu vou dizer, se prepare, porque agora chegou a hora do crescimento. Outra coisa é uma segurança. O Senhor sabe que você está preparado para receber algo maior, algo mais sólido. Sabe, irmãos, eu fui estudar. Você percebe que tem algumas pessoas hoje, adultas, naturalmente falando, que elas têm dificuldade com alguns tipos de alimento? Se elas forem examinar, elas tiveram uma deficiência nutritiva quando eram bebês. Pessoas adultas hoje, tem muita gente que diz, eu não gosto disso, eu não como isso. Não, isso aí não, isso aqui não. Aquele que bebeu o verdadeiro leite genuíno, meu amigo, o que chegar ele tora. O que chegar ele chama para dentro e tudo serve como alimento. Apóstolo Pedro aqui está falando com experiência do que o Senhor mostrou para ele no lençol. Ele diz, ei Pedro, tudo que eu te mostrei aí serve para o alimento. E muita gente deixa às vezes de receber, de comer algo. Sabe, irmãos, eu vejo hoje no mundo cristão, inclusive ministro da palavra, que você tem uma dificuldade, inclusive, de servir uma comida para ele. Porque ele não come isso, ele não come aquilo. E às vezes não é frescura, é por conta mesmo de uma deficiência que teve naturalmente falando. O espiritual também é isso. Eu quero que você abra comigo agora em Efésios capítulo 4. Porém, para que tenhamos uma boa aceitação desses novos alimentos, precisamos ter tido uma boa e correta nutrição inicial. Nós estávamos conversando esses dias com um casal ali na mesa, e eles falaram algo pelo Espírito, eu acredito, que eles disseram assim, vocês foram abençoados. E de fato, eu percebo que fui muito abençoado com isso, irmãos, porque eu nasci de novo em um lugar que me deram o verdadeiro leite genuíno. E com isso eu pude perceber o quão rápido é o desenvolvimento, o crescimento. Eu dou graças a Deus, irmãos, pelo esse ministério, porque ele tem um cuidado com o tipo de alimento que nos dá. Às vezes tem muitas coisas mesmo que a gente tem vontade até de falar para uma pessoa, mas ela não está pronta ainda para receber. Uma delas é na área de fé. A fé é algo individual.
Mas às vezes a gente percebe que já estava na hora de avançar um pouco mais em fé. E aquilo que nós precisamos fazer, dificulta de fazer, porque a maioria ainda estão muito bebês na fé ainda. E algo que eu vou trazer para alegrar você nessa noite, não depende do tempo. Eu disse para alegrar você, não depende do tempo o seu crescimento espiritual, irmãos. Não é 5, 10, 15 anos de igreja não que vai trazer crescimento espiritual para você. Tem gente que está 13, 14, 15, 16, 17 anos, 20 anos, morre caduco na igreja. E nunca se desenvolveram. Quando eu fiz um rema, em 2015, 2016, eu lembro que tinha alguns senhores que estavam lá fazendo o rema também, e eu vi ainda a dificuldade que eles tinham de receber a palavra. Só que eles não eram bebês, eles não tinham pouco bebês assim, eles não eram recém-convertidos, eles tinham muito tempo de convertido. Teve um senhor de 45 anos que ele passou os 2 anos de rema, e todos os ministros que passaram por ali, todos os professores, ministraram o batismo no Espírito Santo e ele não recebeu. Quantos sabem que o batismo no Espírito Santo é uma das vontades de Deus para o meu e para o seu crescimento? Você não receber, irmãos, às vezes não é porque você não quer, é por conta da nutrição inicial. Doutrinas elementares, princípios elementares, entender sobre batismo é essencial para o seu crescimento. Sem entender isso, fica difícil. Porque o que se dá o crescimento é através do Espírito Santo nos conduzindo na verdade da palavra. E sem isso, você fica capenga. Quem sabe o que é capenga? Pulando de um pé só. Você tem até a palavra. Mas Deus, Ele é poderoso que Ele deu a palavra e o Espírito. A palavra e o Espírito para você andar no equilíbrio. O Espírito e a palavra caminhando junto. Espírito e palavra. Palavra, revelação do Espírito. Palavra, revelação do Espírito. Porque tem muita gente cheia de Bíblia. Conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Conheci uma pessoa essa semana que ela tem 23 Bíblias na casa dele. Se ele chegar na casa do pastor, vai se escandalizar, porque minhas Bíblias estão tudo aqui no digital. Pastor, cadê as suas Bíblias? Estão aqui. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo, que cada palavra que é revelada dentro de mim, ela se torna verdade. Ei, o Espírito Santo está aqui para te conduzir a toda a verdade. Você tem que andar no equilíbrio. Uns largam a palavra e vêm só para o Espírito. Começa a fazer bagunça. Mas não tem poder nenhum, não tem força nenhuma, porque o poder está na palavra. Eu posso estar aqui sapateando, rodopiando, dançando no Espírito, mas na hora da circunstância é o que está escrito. Jesus foi ungido pelo Espírito ao deserto, mas na hora que o diabo aperreou, ele disse: está escrito, está escrito, está escrito ao meu respeito. Ei, o sustento é a palavra, o que sustenta a tua vida é a palavra, o que sustenta a tua família é a palavra, o que sustenta o teu casamento é a palavra, o que sustenta os teus negócios é a palavra de Deus confirmada pelo Espírito. Palavra pura, genuína. E você com convicção que não tem cão dos infernos que tome mais essa verdade de você. Quando é apenas conhecimentos, quando está só aqui, o diabo chega e faz bagunça. Agora quando cai para aqui, já era. Diz que tinha um menino que ele começou a ir para a igreja e de repente ele entregou a vida para Jesus e continuou indo para a igreja, a mãe foi deixando, achando que era só uma festinha dele ali, uma vontade dele. E aí de repente a mãe começou a perceber algumas mudanças nele. E a mãe chegou e disse: ei menino, deixa disso, larga esse negócio de igreja, que negócio, tu está muito focado nisso. Ela disse: ei mãe, já era. Tem mais jeito não. Por que, meu filho? Disse: porque não está mais aqui. Já desceu para cá. Já desceu para cá, já se tornou verdade dentro de mim, já se tornou convicção, e quando eu abro a boca agora, eu creio no que eu estou falando, criei, por isso falei. Efésios capítulo 4. Até onde devemos crescer? O Senhor está falando nessa noite mesmo sobre desejar o verdadeiro e puro leite genuíno. Para quê? Para que você possa crescer, se desenvolver. Sabe, irmãos, eu fico olhando, toda vez que vocês estão aqui, eu fico olhando no Espírito.
Eu sempre busco fechar os meus olhos naturais. Eu gostaria de poder revelar muitas coisas que eu vejo do Espírito aqui de cada um de vocês. Mas se muitas vezes eu for falar, você vai dizer que eu sou doido. Muitas das coisas que o Senhor me mostra aqui pelo Espírito, muitas das coisas que eu vejo em você, porque eu aprendi uma coisa pela palavra, o apóstolo Paulo diz: a ninguém mais conheçamos segundo a carne. Todas as vezes que eu vejo você sentado nesse lugar, que não é mais uma pessoa comum, que é alguém que nasceu de novo, que entregou a vida para Jesus, e eu sei porque sei quão poderoso Ele é para transformar a minha e a sua vida. Eu preciso abrir os meus olhos espirituais e tentar enxergar em cada um de você aquilo que Deus vê. Agora, na maioria das vezes, eu não posso nem falar. Eu preciso ter paciência e esperar que você tenha revelação do Espírito. Para diante de uma palavra, simplesmente ministrando aqui, você terminar o culto e dizer: pastor, eu recebi a minha porção nessa noite. Eu recebi uma direção do Senhor, uma confirmação de Deus acerca da minha vida, irmãos. Isso é crescimento espiritual. Ei, se você tiver convicção, quem sou eu para duvidar de você, irmãos? Esses dias eu estava conversando com alguém, ele disse: pastor, ele acompanha muito Luciano Subirá. Nós também subiremos, amém? Quando eu vi esse nome a primeira vez, eu disse: rapaz, é só o cara. Mas graças a Deus pela palavra. Luciano subirá e nós subiremos também, amém? Glória a Deus. Só para quebrar o gelo um pouquinho. Mas esse cara disse que ouvindo Luciano Subirá e começou a ficar com raiva de Luciano Subirá, porque volta e meia ele está dizendo: Deus falou comigo. E Deus falou comigo. Deus tem falado com você? É você quem precisa ter a convicção, irmão, de que Deus fala com você. Porque eu sei que Ele quer estar falando comigo, com você. Ele está falando aqui agora através da sua palavra, mas através do seu Espírito. Ele habilitou, Ele agora tornou você, Ele mudou do analógico para o digital, para melhorar a comunicação, a fala com você, irmãos. Eu vou dizer, quando Deus precisa usar esse vaso aqui para falar com você, é porque você está tardio demais em ouvir o que Deus já tentou falar com você várias vezes em casa. Porque, irmãos, quem sou eu perto do Espírito Santo? Eu não estou com você 24 horas, eu não sou onisciente, eu não sou onipresente, mas Ele é. Oh, aleluia. E muitas vezes eu gostaria de aquilo que o Senhor me mostra, eu poder falar. Muitas das vezes eu dou alguns passos na vontade minha de falar. Mas o Espírito Santo, deixa comigo. Deixa comigo. Não é tempo. Ele não vai entender. Ele não vai saber. Ele não vai receber. Ele não vai receber. E o desejo do Senhor é que nós venhamos, ter um crescimento. Efésios 4:13. Aleluia. O Senhor é bom. Você tem provado da bondade do Senhor? Aleluia. Você está recebendo algo de Deus nessa noite? Aleluia. Eu estou aqui com apenas essa função, irmãos. Trazer algo ao seu coração, ministrar essa palavra verdadeira, genuína, falar de uma nova realidade, falar de algo que Deus conquistou para nós. Nesse tempo, Deus não enviou o seu Filho para morrer na cruz, para salvar você e você continuar do mesmo jeito. Eu vou dizer de novo, Deus não enviou o seu Filho para morrer na cruz, para te salvar e você continuar a vida do mesmo jeito. Ele quer uma transformação, Ele quer uma mudança, Ele quer um crescimento, Ele quer um avanço. O preço pela minha e pela sua vida foi um preço alto que foi pago. Foi pago um alto preço, preço de sangue. A palavra do Senhor, Pedro diz: ei, o sangue de Cristo, a minha e a sua fé na salvação é mais precioso do que ouro. É mais precioso do que ouro. Porque ele sabe, que mesmo que banhasse você todinho de ouro, não ia chegar aos pés do que Deus quer fazer na minha e na sua vida.
Aleluia. Então aqui no capítulo 13, no versículo 11, a palavra do Senhor vai falar sobre os dons ministeriais que o próprio Jesus, quando subiu aos céus, levando o cativo o cativeiro, ele deu dons aos homens, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o fim, qual o fim? O aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento dos santos. Você está crendo que você é santo? Você está crendo que você é santo? É uma verdade dita por Deus. Se Cristo nos justificou, quem importa mais o que vão dizer? Você é santo. Você é santa. Santo, separado, escolhido. Se você estiver duvidando, é só você ler lá o versículo 9 de 1 Pedro capítulo 2. Vós sois nação eleita, povo santo, propriedade exclusiva, povo adquirido por Deus. Com o fim, que fim? Para que proclames as boas virtudes de Deus. Deus quer te fazer boca de Deus, irmãos. E aí no capítulo 4, versículo 13, diz até que todos, diga todos. Não é para alguns não, pastor. Ele diz até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produz e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de quem? Não é o pastor que está falando não? Porque parece que eu falar isso para você, eu estou querendo apenas animar você, irmãos. É até que alguém já chegou nessa estatura? Alguém já chegou nessa medida? Eu não. O apóstolo Paulo diz, não é que eu já tenha chegado, irmãos, mas uma coisa eu faço. Tem coisas que é para nós fazer, não é Deus que vai fazer. O que foi que Paulo fez? Diz, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão diante. O que é que está diante de você? Você está vendo na palavra aqui dizendo que você não presta? Você está vendo aqui na palavra Deus dizendo que você não vai dar em nada? Você está vendo aqui na palavra dizendo que você é um derrotado? Você está aqui vendo aqui na palavra Deus dizendo que é para você continuar do mesmo jeito que você estava? Você está vendo aqui na palavra Deus dizendo que você é vermezinho, que você é um coitadinho, desgraçado, pobrezinho? É isso que você está vendo, igreja? Deus está dizendo é com um propósito, eu quero ver os meus filhos crescendo. Ei, deixa eu dizer, Deus tem uma expectativa. Jesus um dia quer apresentar a sua noiva para aqueles que rejeitaram. Ele queria um casamento com uma, mas ela rejeitou. Agora ele quer apresentar uma mais bonita. O apóstolo Paulo disse que nós é para causar inveja mesmo nele. Lá em Romanos, ele diz que nós estamos aqui para provocar ciúmes no povo judeu. E Jesus um dia quer apresentar, inclusive ele vai convidar alguns para as bodas do casamento. Só para uma coisa, só para apresentar quão grande você é. Só para apresentar quão lindo você é. Só para apresentar quão maravilhoso você é. Oh, aleluia. Como eu gostaria que todos crescem. Eu estou ousando em falar algo aqui, além do que estava aqui hoje para falar. Eu queria falar mais, mas eu vou esperar estarem prontos. E aí ele diz, verso 14. Então, não seremos mais imaturos como crianças. Qual é o propósito do crescimento? É para não ser mais... Não, vou voltar um pouquinho. Qual o propósito da fome e da vontade de comer? Para gerar um desejo. Para quê? Para que esse desejo intenso deseje um puro alimento. Para quê? Para desenvolver um crescimento. E para que desenvolver esse crescimento? Para que Deus quer que nós cresçamos? Para que não sejamos mais imaturos. Aleluia. Para não sermos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outros, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos.
Porque é que muita gente tá, todo dia uma coisa nova. Todo dia uma comidinha não sei o quê. Agora tem ali uma comida que é assim. E vai se alimentar aqui. E vai outra colar. E aí vai levar de um lado para outro. De um lado para outro por todo o vento de doutrina. E nunca sai do nível de criança. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. Base para todo cristão. Não ser levado por qualquer vento de doutrina. Lembra que o versículo 1 de 1 Pedro começou deixando todo engano, toda vontade sua, e se lançando às vontades de Deus. E ele diz para que não sejamos mais levados, ou imaturos, como crianças, levados de um lado para outro, empurrados por qualquer. Olha o perigo de não crescer. O perigo de não crescer é que qualquer coisinha que disserem para você, empurra você para lá. Qualquer coisinha que disserem para você, empurra para você para ali. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, eu não quero manter você preso nessa igreja. Eu não quero manter você preso em doutrinas. Eu não quero manter você preso em nada. Eu quero ver a sua liberdade em Cristo Jesus. Eu vou falar algo pelo Espírito aqui. Tem pessoas aqui nesse lugar que ela não tem noção, daqui a 5, 10 anos, aonde Deus quer levar. Aonde Deus quer te conduzir. Aleluia. Aleluia. E longe de mim te prender aqui. Porque tudo que eu quero ver é você batendo asas, voando, correndo a carreira. Eu me orgulharei sim de dizer, foi um dos nossos que saiu. Porque você não foi chamado para estar limitado apenas a isso aqui. Agora aqui é um lugar do seu crescimento. O Senhor me deu uma direção que aqui, nós estamos aqui para ver vidas serem transformadas pela palavra. O meu desejo é de ouvir da sua boca e dizer assim, eu fui transformado pela palavra. Meu compromisso e a minha responsabilidade aqui é com isso. Não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. É para você, irmãos. É para você isso. Verso 15. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer. Diga, a crescer. Para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Aleluia. Grupo de louvor, por favor. Oh, aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Oh, aleluia. 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 Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, um tempo de crescimento, um tempo de avanço. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, sabe, um arder, um queimar no coração, um desejo pelo conhecimento da sua palavra. É por isso que nós estamos aqui. Para que cada vez mais, o despontar de Deus em nossas vidas. Oh, aleluia, glória a Deus. Canta um pouco mais aí, que se abra o céu. Hoje os céus estão abertos. O céu se abriu nesse lugar aqui hoje, para trazer uma palavra, uma unção específica aqui nesse lugar. Sabe, há um desejo no meu coração e eu percebo pelo Espírito. Assim como foi comigo, assim como foi com tantos outros homens de Deus, que desejaram, que decidiram se levantar, e buscar, e correr. Eu não sei aonde o Senhor, Ele pode te levar. Eu não sei o que o Senhor vai fazer nesses dias, para que você possa experimentar de coisas poderosas do Senhor. Mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos, além daquilo que imaginamos. Cante um pouco.
Eu creio que você pensa, hoje é dia de culto. Eu sei que você diz, não, eu tenho que ler a Bíblia. Eu sei que você pensa, eu tenho que orar. Mas de repente vem um desânimo, vem um cansaço, vem um peso. Mas o Senhor quer te ajudar nessa noite. E a unção do Senhor, apenas creia na unção que está aqui nesse momento. Eu vou colocar as minhas mãos sobre a sua cabeça. E um destravar do Senhor virá sobre você. Eu declaro em nome de Jesus um tempo de refrigério, toda letargia espiritual caindo por terra em nome de Jesus, e mais disposição, mais ânimos para meditar na palavra, porque a palavra do Senhor, ela não precisa só apenas ser degustada, ela não precisa apenas comer, mas de você meditar e remoer naquilo que o Senhor tem para você. Seja fortalecido, animado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro facilidade no entendimento. Você pode levantar as suas mãos. Levantar as mãos é um sinal de rendição ao Senhor. Você deseja conhecer mais? Mas talvez você tenha se perguntado uma dificuldade de compreensão. Eu declaro dias, horas e horas de um debruçar sobre a palavra de Deus. Eu oro, Pai, agora por espírito de revelação e entendimento na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Tem algo mais da parte de Deus para você, se você quiser. Existe um derramar do Espírito Santo, e você precisa crer que é para você. Você precisa crer. Eu oro para que você se encontre verdadeiramente com o Espírito Santo e tenha tempos e experiências extraordinárias com o Senhor, em nome de Jesus. Os que já foram recebendo podem ir sentando. Levante suas mãos. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você desfrutar de muitas coisas do Senhor. Você pode se surpreender e dizer, por quê? Porque eu não experimentei isso antes. Mas eu declaro em nome de Jesus um desejo de conhecimento de Deus maior do que qualquer cansaço, maior do que qualquer distração, desânimo. Um despertar do Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? É seu. O Senhor quer que você cresça nele, no conhecimento da verdade. Amém? Aleluia. 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 Coisas reservadas especificamente para você. Você sabia que Deus é um Deus específico? Você sabia que Deus é um Deus que reserva coisas particular somente para cada um de nós? Não é uma acepção, mas é porque Ele pensou, Ele projetou, criou você de um jeito único. E eu declaro em nome de Jesus, você se encontrando verdadeiramente com todas as verdades de Deus para a sua vida, crescendo e se desenvolvendo no Senhor. Crescendo e se desenvolvendo no Senhor. Eu vou dizer de novo, crescendo e se desenvolvendo no Senhor, para a honra e glória do seu nome. Pai, em nome de Jesus, eu declaro um despertar agora no coração dela, Pai. Seu coração palpitando, ardendo, queimando por mais conhecimento da Tua palavra e do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja fortalecida, revigorada, animada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você pode sentar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sendo despertada, destravadas. Tempo de experimentar de algo mais sólido. Só depende da sua decisão
de um desejo aí dentro, não por qualquer coisa, mas por um verdadeiro e puro alimento que te traz crescimento, que te traz desenvolvimento, que traz a você algo que ninguém pode dar. Até quando você vai esperar algo que você precisa vir de quem não pode te dar? Até quando você vai esperar vir algo que você precisa de alguém que não pode te dar? Somente o Senhor pode dar o que você precisa. Abra suas mãos. Em nome de Jesus. Um destravar agora. Em nome de Jesus. Um despertar. Todo espírito de letargia, todo espírito de distração caindo por terra agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Destrave agora para o conhecimento da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja fortalecida. Seja fortalecida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Observe alguém que você está cuidando. O quanto ele precisa de um alimento verdadeiro para o desenvolvimento dele. Na sua vontade, na sua fome, você já deve ter comido muitas coisas que não era o essencial para você. Mas o Senhor te conduziu a esse lugar. Em nome de Jesus, abra o seu coração. Não rejeite a palavra do Senhor, pois ela é poderosa para curar, ela é poderosa para libertar, ela é poderosa para edificar, ela é poderosa para construir, edificar a sua vida. O apóstolo Paulo ele diz assim: eu como um sábio construtor lancei os alicerces, agora é você quem escolhe como você vai construir a sua vida a partir de hoje. Tudo pode ser sustentado pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus eu declaro um tempo, um destravar. Eu declaro em nome de Jesus favorecimento do Senhor para um tempo de debruçar sobre a palavra de Deus, um tempo de meditação, um tempo maior no Espírito, onde ninguém pode te ver, onde nada pode entender as coisas do Senhor. Mais tempo, Débora, de oração em línguas. Mais tempo de oração no Espírito, pois a palavra do Senhor diz que quem ora em Espírito, ora verdadeiramente a Deus. Fala segredos com o Senhor, mas Ele revela, Ele traz revelações poderosas para você. Eu declaro nesses dias, dias de revelação. Dia de revelação. Luz! Haja luz em todas as áreas escuras que haviam trevas. Eu declaro luz na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja abençoado com a prática da palavra. Aleluia.